Olá, pessoal. Estou aqui novamente para fazer uma gravação de mais um conteúdo da unidade 1 da disciplina. Esse conteúdo ele vai falar sobre planejamento turístico e infraestrutura turística, né? Esse material vocês terão acesso ao CIGAR na plataforma, juntamente com uma cópia do PDF da aula, PowerPoint, né? E material de leitura que vai influenciar a compreensão desse estudo e que, consequentemente, vocês poderão utilizar em uma das atividades avaliativas também, né? Então, esse material é um conteúdo que vocês terão que rever para poder tratar melhor a pesquisa, que é uma das atividades da disciplina, uma das atividades avaliativas da disciplina. O conteúdo de hoje é sobre planejamento turístico e infraestrutura turística. Aí a gente apresenta de uma forma breve, né, mais direta aqui para vocês, o que é planejamento turístico, né? Relembrar vocês o que é um planejamento turístico, né? O próprio Panus Neto 3, na página 75, fala que esse planejamento turístico nada mais é do que um processo que visa, a partir da situação dada, né, orientar o desenvolvimento turístico de um empreendimento, de um local, de uma região, de um município, né, de um estado ou de um país. Esse planejamento ele tem como meta alcançar objetivos propostos anteriormente ou durante a própria elaboração desse planejamento. O objetivo ou a visão que é direcionada a esse planejamento, a visão econômica, social ou ambiental, né? É preciso pensar nesse planejamento turístico para poder, consequentemente, desenvolver um determinado atrativo, né, em um determinado local aqui, ou uma determinada região, um determinado município. Ou quem sabe esse atrativo já existe, mas precisa ser feito um planejamento mais diferenciado, que traga uma novidade para esse atrativo e para as pessoas, motivar as pessoas a conhecerem determinado local, determinada região, determinado município, um estado, né? Então, é preciso a gente compreender que esse planejamento turístico é a base inicial para o desenvolvimento da atividade turística. Outro autor fala de uma forma interessante a definição sobre a questão do planejamento turístico. A Rush fala que o planejamento turístico é um momento em que se consegue ordenar as ações humanas sobre uma localidade turística, bem como direcionar, né, a construção de equipamentos e facilidades, né, de forma adequada, evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar essa atratividade ou a sua atratividade. Então, é interessante que a gente precisa ter esse planejamento turístico em um determinado local, município, região, né, estado, porque isso vai direcionar a um determinado serviço turístico e equipamentos turísticos, ou que possam motivar a vinda dessas pessoas, né, também. E aí esse planejamento turístico, ele passa, digamos, não só oferecer essa variedade de serviços, não só também para pessoas. A gente passa a entender que o planejamento turístico ele acaba influenciando também as pessoas da localidade, né? E que, quando não bem realizados, pode, de fato, destruir, né, ou afetar esse atrativo, né, ou esse produto que esse destino pode oferecer, assim como também pode influenciar efeitos negativos na própria localidade e, consequentemente, as pessoas da região. Para o planejamento ser bem direcionado, né, ele precisa ser ativo, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser não estático, né, com Barreto 1991. E aí a gente vai falar de um planejamento turístico em que possa haver possíveis mudanças, né, necessário avaliações e mudanças que sejam feitas de forma contínua para poder reavaliar no que poderá ser alterado, modificado, fazendo essa avaliação. Ele precisa ser dinâmico, né, também, né, sempre trazendo essa inovação, né, nesse atrativo, ou podendo oferecer novos atrativos além do que já existe também. Então, essa inovação ela é sempre viável nesses destinos também. E não estático também, né? A gente precisa entender que não pode ficar algo parado, né? Que tem que haver realmente mudança e que vão ser pensadas, né, ou pensadas durante esse planejamento, e esse planejamento com um processo contínuo.
A gente também consegue entender que esse planejamento turístico ele passa por um processo de etapas, né, para poder identificar se esse planejamento ele vai se tornar ativo, vai se tornar dinâmico, ele precisa ser desenvolvido através de etapas, né? E a gente precisa entender que esse processo de planejamento ele vai passar por processos, por 6 processos. Primeiro é uma análise do ambiente, né? E a gente vai falar de ambiente externo e interno, né? É um momento que é uma etapa na qual você vai poder criar uma visão geral, né, dessa área em que será desenvolvido esse planejamento, e que inclusive com o histórico do destino, poder identificar, né, qual é a área específica para poder trabalhar esse destino turístico, né? Qual o planejamento, qual é o local em que vou conseguir identificar o melhor atrativo ou conseguir propor o melhor atrativo em um determinado local, e para isso a gente precisa identificar essa área, né, de análise. Precisa identificar um determinado local de uma região, de um município, que vai se tornar um possível atrativo para esses consumidores-alvo, né? É interessante identificar, fazer essa análise logo inicial. Após a construção dessa análise, né, identificar um determinado local que vai se tornar um atrativo turístico, a gente precisa fazer um diagnóstico, né, que é quando o momento em que essa pessoa que vai planejar vai levantar o maior número de informações, de dados sobre o local a ser planejado, e aí um trabalho de gabinete mesmo, de pesquisa, de levantamento sobre o histórico local, daquele destino, desde a questão econômica, social, cultural, ambiental, para poder entender melhor como é esse local, como se trabalha esse local, poder propor, né, de fato, possíveis mudanças e inovações, poder propor uma atividade turística que traga menos impacto para a região também. Então, o diagnóstico ele é essencial dentro e vai ser pressionado também junto com essa análise desse ambiente. Depois que se identifica essas ações, né, esse levantamento de fato de informação de dados, é feito o diagnóstico, que é o momento em que esse planejador, né, esse profissional, ele vai fazer uma previsão sobre as possibilidades de desenvolvimento turístico, né, baseado em dados. Aí poderão ser utilizados dados estatísticos, dados que serão informados tanto pela questão regional, né, dados, por exemplo, de IBGE, de algumas instituições de pesquisa, isso vai influenciar também nessa inovação e, consequentemente, no momento em que vai propor ações, melhoria nesse local, a partir do que já foi encontrado no diagnóstico, né? Essas soluções, elas serão feitas de uma forma mais planejada, né? E que caberá, de fato, identificar possíveis tendências para o desenvolvimento da atividade turística e possíveis melhorias na questão, né, desse destino se tornar um atrativo potencial. Então, depois que se faz a análise do ambiente, identifica, né, a partir do diagnóstico, a situação atual pode ser melhorado, a gente propõe, né, a partir do prognóstico, né, possíveis ações que darão, de fato, um desenvolvimento melhor da atividade turística, e isso é feito através desse planejamento. Outras 3 etapas que são interessantes e cabem, né, dentro do planejamento, a partir dessa questão do prognóstico, né, de fato, a estratégia, né, outra etapa, que é interessante, porque a partir do prognóstico você vai conseguir definir a implantação da atividade turística, né, através de objetivos, né, e esses objetivos, eles terão que ser ações viáveis, porque precisam ser alcançados. Então, através da análise do ambiente externo, através da situação atual que se faz a partir do diagnóstico, né, da pesquisa do diagnóstico e do prognóstico, você consegue propor ações viáveis através desses objetivos, né, e as estratégias são, de fato, o momento em que se poderá implantar possíveis melhorias para a atividade turística naquele local, naquela região, naquela cidade, município, propor essas ações da melhor forma possível.
Após essa etapa, a gente consegue identificar o momento da implantação, né, que de fato é o momento em que o planejamento, enquanto documento, e aí eu falo de planejamento enquanto um documento, vai passar a ser desenvolvido na prática, né? Quais as melhores ações serem utilizadas no desenvolvimento turístico daquela região. Então, se você propõe melhorias na infraestrutura básica dentro de um planejamento turístico, você vai ter que resolver isso, né, com o poder público local, o poder privado também. Se você vai propor a criação de centros culturais dentro de um planejamento turístico esses centros culturais, eles vão estar próximos de determinados atrativos turísticos, então vamos pensar em conjunto com o poder público, o poder privado, né, e a comunidade também, com ações que vão, de fato, conseguir atrair essas pessoas, né, e a partir de possíveis ações desses centros que poderão ser desenvolvidos também. Então, há uma infinidade de opções em que se pode trazer dentro de um planejamento turístico, ou, quem sabe, um determinado atrativo que pode se tornar, que é um potencial, mas que ninguém trabalha isso naquele local, naquele município. Então, a partir de um planejamento, você pode possíveis ações, né, dentro das estratégias, para poder implantar de forma na prática, né, esses possíveis, traçar possíveis objetivos para que esse atrativo ele se torne, de fato, um atrativo turístico reconhecido não só pela população, mas para quem, de uma forma, através de uma imagem, né, poder promover determinado destino turístico. Então, a implantação é, de fato, a parte prática do planejamento turístico. E a avaliação é sempre necessária, né? Não só basta identificar ações, plantar na prática, se você não faz uma avaliação também. E como eu falei, é um processo de planejamento que precisa ser dinâmico, né? Você vai precisar reavaliar ele de forma contínua para poder propor outras ações e modificar o que for preciso, o que não deu certo no início, para poder, de fato, ter essa atividade turística sendo realizada de forma contínua, tanto no período da alta estação como no período da baixa estação, podendo atrair públicos diferenciados através desses produtos turísticos, né, também. Então, a avaliação é um momento em que o avaliador, né, o planejador, ele vai, a partir desses dados obtidos, né, por isso é preciso fazer pesquisas de mercado para poder identificar quais possíveis melhorias, identificar quem são as pessoas, mas principalmente identificar quais melhorias, né, uma das etapas, né, poderá ser feita, ou pesquisas do consumidor, pesquisas que vão ser influenciadas por meio dessa atividade, né, o que já existe, o que poderá ser melhorado, com a população local e com públicos, né, específicos também, é interessante, em que a partir do momento que se identifica possíveis soluções, ou se identifica o que essas pessoas elas poderão identificar, né, no momento que estão utilizando, né, eles produto ou serviço, elas podem dizer, olha, você precisa melhorar no serviço X da cidade, você precisa trazer um atrativo, você precisa propor um serviço, ou a questão do transporte não está sendo bem direcionada, ou precisa de melhorias. Então, isso tudo vai influenciar esse atrativo turístico, né, na vinda ou no retorno dessas pessoas também. Então, no processo de avaliação, você vai identificar o que precisa ser melhorado e vai reformular as estratégias, né, que são esses objetivos, mantendo ou podendo, né, de fato, envolver, de fato, novas ações nessa implantação novamente, que é propor uma prática novamente. Então, a avaliação é o momento que você vai identificar esses resultados a partir da aplicação, possivelmente de pesquisas, propor novas estratégias e implantar novamente possíveis soluções. Então, propor estratégia através desses objetivos, de metas a ser alcançadas, de fato, mas objetivos que de fato sejam viáveis, e a implantação, que é o fato de colocar em prática esses objetivos, então, e reavaliar novamente. Então, é um processo que vai se tornar um ciclo, onde você vai propor algo, implantar e avaliar. E a avaliação vai trazer novos resultados, você vai reavaliar novamente, você vai propor novas ações e vai reavaliar, e esse processo ele é contínuo. Quando eu falo de infraestrutura,
turística, eu estou falando também, estou falando de sistemas de esporte que possibilitam a capacidade em sociedade, né? E eu falo em uma sociedade pós-industrial, seja por sistemas públicos ou seja por sistemas privados. Isso está direcionado à infraestrutura turística, ela está direcionada numa posição de equipamentos, né? E que estão direcionados a um público específico, né? Quando eu falo de infraestrutura turística, equipamentos direcionados a um público específico, no caso aqui turistas ou visitantes, né? Que usam desses tipos de equipamentos, né? Que, desde o momento em que eles saem de sua residência e chegam ao destino, né? Que eles vão visitar, conhecer novamente ou na primeira vez, né? Conhecer e retornar novamente ao seu destino de origem, né, à sua residência também. É o momento em que eles precisam desse equipamento para se locomover, né, sair do seu local de origem, chegar no local de destino, eu me refiro ao momento em que eles vão visitar e conhecer um determinado destino turístico e retornar ao seu destino de origem também. Mas aí, quando a gente vai falar de infraestrutura turística, a gente precisa entender que a infraestrutura turística, ela se relaciona, ou ela está, de fato, associada, na verdade, com a infraestrutura básica, né? E aí a infraestrutura básica, ela abarca todos os equipamentos que servem não só para a necessidade, né, dos turistas ou visitantes, mas principalmente para a necessidade dos residentes. A infraestrutura básica, ela precisa ser melhor planejar, ela precisa ser planejada para os residentes, para os turistas e para os visitantes. E o que eu falo o que são essas infraestruturas básicas, né? Ou infraestrutura básica? São as estradas, gente, pontes, aeroportos, rodoviários, sistemas de telefonia móvel, fixa, coleta de esgoto, água tratada, encanada, energia elétrica, entre outros. Tudo que vai ser benéfico para os turistas e visitantes precisa ser benéfico inicialmente para os residentes, né? A gente sabe que os aeroportos, as pontes rodoviárias, sistema de água, de luz, ele ele vai ser útil, né, para os turistas também, porque eles vão de fato se locomover naquele local, naquele destino, né, vão utilizar de determinados tipos de serviços, de equipamentos, mas precisa também ser bom e ser melhor planejado com a comunidade local também. Então, a infraestrutura básica vai tratar dessa questão básica, né, e de manutenção e de vivência, né, naquele local. E a gente precisa desses equipamentos para poder associar determinados tipos de equipamentos turísticos e promover determinados produtos ou atrativos naquele destino também. Então, sem esse tipo de equipamento básico, não tem como a gente trabalhar. E a infraestrutura turística, ela se constitui de equipamentos que tiveram em sua construção motivada pelo interesse turístico, né? Mas que servem de apoio também, né, para os usuários, outros usuários. Aqui a gente pode também dizer que a infraestrutura turística são os hotéis, os parques, as praças públicas, os museus e entre outros, né? E que, no meu ponto de vista, vai ser útil não só para esse grupo diferenciado que são os turistas e visitantes. Ele vai ser útil também para a comunidade local também. Somente essa questão das praças públicas, dos parques. Então, é interessante ver que a associação ela está diretamente focada nesses dois tipos de apoio, né? Que a infraestrutura básica, ela direciona a infraestrutura turística. Sem a infraestrutura básica, a gente não tem como trabalhar uma infraestrutura turística no local. Então, a gente precisa de aeroportos para haver esse deslocamento desses turistas e também dos residentes também, né? Poderão se deslocar para outros locais, se tornando também turistas. As rodoviárias, da mesma forma, é preciso que a gente tenha uma coleta de esgoto, água tratada, energia, para poder movimentar esse local também. E aí a gente fala tanto da vivência dos residentes, quanto a vinda e o fluxo de movimento desses turistas e visitantes nesses locais. Então, é preciso
associar a infraestrutura básica e de apoio, né, com a infraestrutura turística também. Sem as duas, não tem como haver um planejamento turístico de um destino com uma oferta, né, a ser possibilitada por meio desse destino turístico. Então, é preciso estar associado à infraestrutura básica com a turística para poder a gente conseguir fazer um planejamento, né, de um determinado local, né, que traga, de fato, uma colaboração tanto para os residentes quanto para os turistas e visitantes, né. E, no mais, qualquer coisa, vocês podem me procurar via e-mail, tem o material de apoio, tem os slides em PDF, que vocês terão acesso ao material, e qualquer dúvida, estou ali à disposição para vocês. Até mais.